Bom, vamos trocar uma ideia sobre história do pensamento econômico e um pouco sobre escola clássica, escola liberal clássica, né? Queria começar falando dessa que para muitos é a que dá o pontapé de partida do pensamento econômico e aquele que é considerado o pai dessa escola e, portanto, o pai da economia moderna, é o escocês chamado Adam Smith. Na segunda metade do século XVIII, Smith publica sua grande obra, que é chamada A Riqueza das Nações. Eu queria trabalhar um pouquinho sobre esse livro, essa obra histórica aí da economia moderna. E, no meu ponto de vista, e acredito que da maioria dos economistas, as duas principais ideias do livro são a mão invisível do mercado e a produtividade como aumento de riqueza, tá? Vamos começar pela primeira, que é possivelmente a mais famosa, a mão invisível do mercado. Tava muito na moda naquela época a ideia de um equilíbrio, uma força que mantém as coisas equilibradas, tá? Isso veio principalmente de um outro gênio que foi contemporâneo ao Newton, já entreguei, né? Ao Smith, que é o Isaac Newton. Isaac Newton que, através da sua física newtoniana, ele propunha um equilíbrio entre os corpos celestes, né? O equilíbrio que existia nos movimentos celestes. Aquilo tava maravilhando todos os pesquisadores, cientistas, enfim, todo o meio acadêmico da época. Então essa ideia de mão invisível, algo que equilibrasse as coisas, ela estava bastante em voga. E é daí que o Smith tira essa metáfora. Basicamente, o mercado, o que seria esse mercado, né? Que tanto se fala, deixem o mercado, vamos liberar o mercado, não vamos intervir no mercado. Essas são coisas que têm aparecido muito na mídia, ultimamente tem se falado muito. Então, primeiro que o mercado, ele é esse ente, esse lugar fictício, né? É uma entidade fictícia onde as pessoas trocam voluntariamente, tá? Seja trocar mercadorias por dinheiro, que representa ali um tempo de trabalho, né? Um tempo de produção, mas o importante é que essas trocas elas se dão de maneira voluntária. Então, o mercado é esse ente onde as pessoas trocam voluntariamente. Beleza? Como é que funcionam essas trocas? O que leva a essas trocas, melhor dizendo? O Smith dizia que isso tudo era por causa de incentivos. As pessoas tinham incentivos em maximizar os seus ganhos e em minimizar suas perdas, tá? Para ilustrar isso, o Smith ele dá o exemplo da benevolência do padeiro e do açougueiro. Então ele basicamente dizia que não é porque o padeiro é um cara legal e o açougueiro também é um cara gente boa, que eles acordam todo dia de manhã pra ir lá e oferecer a sua carne ou oferecer um pão quentinho novinho, né? Não é porque eles são pessoas legais, é porque eles estão em busca de um incentivo muito forte, que é o lucro, né? Então, essas trocas elas vão operar com base em incentivos. Eu, enquanto cliente, eu também tô atrás de um pão que seja o melhor possível, com o dinheiro que eu tô disposto a pagar por ele, né? Então, eu também busco minimizar as minhas perdas e maximizar os meus ganhos. Então, é assim que funciona o mercado, por incentivos. E o que vai regular, né? Por que o Smith dizia que a tendência do mercado é o equilíbrio? O que é essa mão invisível? Essa mão invisível, ela vai operar de acordo com um mecanismo regulador muito poderoso. E esse mecanismo se chama preço, tá? O mecanismo de preço ele vai regular a economia. Então, basicamente, ele vai dizer se um item está sendo pouco produzido ou muito produzido conforme a demanda, conforme as pessoas querem aquele produto, tá? Então, vamos pensar num exemplo bem simples. Um lápis. Duvido que vai focar. Aqui, um lápis, beleza? O preço do lápis, ele tá bem alto. As pessoas estão pagando caro por ele. O que o mecanismo de preço está sinalizando? Que é um bom investimento produzir lápis, porque os lucros estão atrativos, não é? E esse mecanismo, então, ele vai apontar para os investidores: venham investir em lápis, tá sendo bem lucrativo. Há um incentivo bem forte na produção de lápis. Logo, os investidores vão começar a produzir mais lápis, e aí a tendência do preço é que ele caia, porque ele vai ser mais ofertado. Então, tinha poucos lápis no mercado, mais investidores começam a produzir o lápis, ele começa a ser mais ofertado e o preço tende a cair.
O que vai acontecer se muita gente começar a investir na produção de lápis? A tendência é que o preço caia muito. E aí, novamente, o mecanismo de preço está apontando. Está sendo produzido demais. E aí, o que vai acontecer? Vai desencorajar, vai desincentivar os produtores a investir em lápis. Então é basicamente isso, tá? O mecanismo de preço ele vai sinalizar para uma economia o que está sobrando e o que está faltando. E cara, esse é um regulador incrível, tá? Porque basicamente ele é a maneira mais eficiente que existe em a gente alocar os recursos de uma economia. O mercado e o mecanismo de preços são a melhor maneira da gente alocar isso para que não sobre e não falte. Pode ver que os preços das coisas estão sempre flutuando, porque eles estão sempre nessa lógica de buscar o equilíbrio. E nenhum ente, nenhuma entidade, nenhum governo, nenhum político é capaz de determinar o que precisa numa economia, o que as pessoas querem melhor do que o mecanismo de mercado. Então, esse é um ponto bem interessante. A mão invisível do mercado é basicamente dizer que o sistema de preços tende a equilibrar a produção e alocar da maneira mais eficiente os recursos em uma economia. Beleza? Então é por isso que muitos economistas liberais, é por isso que a escola liberal, a escola clássica da economia propõe, que aliás foi fundada pelo Smith, tá? Ela propõe que é ruim quando alguém interfere nesse mecanismo. Quando, por exemplo, o Estado intervém no mercado. É ruim porque ele vai distorcer esse sistema de preços e isso vai causar uma alocação ruim dos recursos. Então, basicamente, essa é a ideia da mão invisível. Deixa o mercado agir, que o mecanismo de preço vai regular os preços e, caso alguém interfira nisso, ele vai causar uma distorção nisso, prejudicando todo o funcionamento do mercado. Então, essa é a primeira ideia, a ideia do mecanismo de preço e da mão invisível do mercado. A segunda grande ideia do livro, A Riqueza das Nações, de Adam Smith, 1776, fala sobre o ganho, a riqueza, que a riqueza vem da produtividade, tá? Então, o ganho de riqueza ele vai vir com o ganho de produtividade. Para falar sobre isso, o Smith ele usa o exemplo, ou melhor, ele analisa uma fábrica de alfinetes da época dele. E cara, ele chega a conclusões muito interessantes para a época. Então o que ele observa? Que um artesão sozinho não conseguia nem mesmo produzir um alfinete em um dia. Ele usa o exemplo de que não conseguiria produzir nem mesmo um, que dirá 20. Então ele diz assim, vamos extrapolar esse exemplo, vamos dizer que ele consiga produzir 20. Aí o Smith compara isso a quando esse trabalhador, essa pessoa resolve produzir o alfinete junto de outras 9, então formando um grupo de 10 pessoas, onde elas dividem o trabalho. Ele compara isso à pessoa que está fazendo todo o processo sozinho, a um grupo de 10 que está dividindo o trabalho. O que ele observa? Que uma oficina que por mais que ela usasse, isso é um exemplo que ele avaliou na época, tá? Por mais que ela usasse a maquinaria mais ultrapassada, tivesse as dependências menos equipadas, menos preparadas, ainda assim ela conseguia vender 12 libras de alfinetes em um dia. Uma oficina com 10 pessoas dividindo o trabalho conseguia vender 12 libras. O que isso representa em quantidade? Cada libra representa 4.000 alfinetes. Então, ao final de um dia, essas 10 pessoas dividindo o trabalho conseguiam produzir 48.000 alfinetes, ou seja, 4.800 por indivíduo. Então, olhem esse aumento de produtividade brutal, né? Logo, uma pessoa não conseguia nem mesmo um, que dirá 20, ela passa a produzir 4.800 em um único dia. Então, o Smith ele observa que a divisão do trabalho é capaz de aumentar em muito a produtividade de uma empresa ou de uma oficina. E aí ele começa a explicar por que isso acontece. Ele dá 3 razões principais.
A primeira delas é que a prática leva à perfeição. Quanto mais aquele trabalhador vai executar uma tarefa dividida, então tem a produção total do alfinete, é uma coisa. Agora, alguém vai precisar pegar esse arame e esticar, alguém vai precisar cortar o arame, alguém vai precisar fazer a cabeça do alfinete, depois alguém vai precisar juntar a cabeça com o corpo do alfinete, alguém vai precisar fazer a ponta. O Smith, ele, se eu não me engano, são 18 etapas que ele analisa para a confecção de um alfinete. Então ele vai dizer que conforme o trabalhador vai executando aquela tarefa específica, melhor ele vai ficando. Essa é uma tendência natural, né? O ganho de destreza conforme a prática. Isso aí a gente pode observar, é muito claro a todos, acho que a gente não precisa se aprofundar nisso. O segundo ponto que leva a um ganho de produtividade na divisão do trabalho é a redução dos custos de transição, tá? Do tempo de transição, basicamente. Então vamos supor que numa oficina que vai produzir alfinetes, ela tenha um maquinário diferenciado para cada uma dessas etapas. Para esticar o alfinete, eu preciso de ferramentas específicas e, portanto, eu preciso de um local adequado. Então, dentro de uma oficina, essas etapas elas não são realizadas uma em seguida da outra. Elas são divididas e cada uma tem o ferramental necessário no espaço necessário. Logo, alguém que fosse fazer um alfinete sozinho, ele precisaria se deslocar entre esses diferentes lugares de uma oficina ou de uma fábrica para poder realizar as diferentes etapas. E aí o Smith observa que há uma tremenda perda de tempo nesse deslocamento, nessa transição. Portanto, ele fala que quando se divide o trabalho, se ganha reduzindo os custos de transição. E o terceiro ponto que ele levanta no ganho de produtividade na divisão do trabalho é que é lógico que seria na época muito complexo que uma máquina conseguisse fazer todas as etapas da produção de um alfinete. Porém, quando eu dividi esse trabalho, a máquina é capaz de colaborar, ou melhor, de realizar uma etapa desse processo todo. Então, no momento que eu dividi o trabalho, eu facilitei a automação ou a mecanização dessa etapa, tá? Dessas diferentes etapas. Então há uma vantagem, porque fazer todo o alfinete é algo complexo, mas esticar um arame ou cortar um arame é perfeitamente possível que uma máquina na época conseguisse. Logo, quando a gente divide o trabalho, a gente facilita a automação ou a mecanização. Então aí os 3 pontinhos que levam ao ganho de produtividade na divisão do trabalho que o Smith observa e relata na Riqueza das Nações, tá? Capítulo 1 do livro. Talvez ele quisesse dar uma ênfase geral nisso. Então, o ganho de produtividade leva a um maior ganho de riqueza, tá? E essa é a pergunta-chave, né? O que isso tem a ver, o ganho de produtividade, a mão invisível do trabalho, o que isso tem a ver com o ganho de riqueza? Como é que um país fica rico assim? Esse é o ponto que eu vou abordar no próximo vídeo, onde eu vou destrinchar um pouco melhor o que tem por trás dessa pergunta aí, tá? Então, pra gente não se estender muito, hoje foi isso. Adam Smith, a mão invisível do mercado e a produtividade. Valeu? Se gostou, deixa um likezinho aí, considere se inscrever no canal e é nóis.